Continuando então nossa aula de língua portuguesa da semana 7, aula 2, no mesmo capítulo. Agora vamos ver sobre coesão, sinônimo e elipse. Então vamos lembrar o que é sinônimo, né? Sinônimo é uma palavra ou expressão que possui o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que outra, podendo substituí-la sem que haja prejuízo ou alteração de sentido. Então aqui eu tenho exemplos para vocês, né? Reescreva as frases substituindo as palavras grifadas por um sinônimo do quadro. Então aqui eu tenho algumas palavrinhas aonde eu vou trocar as palavras que estão grifadas por um sinônimo, por outra que vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Então a frase, por que todo este choro? Tá? Eu vou trocar a palavrinha choro por uma outra, né, sinônima que tem o mesmo sentido. Então aqui eu usaria a palavrinha pranto. Por que todo este pranto? Que quer dizer a mesma coisa que choro. Lúcia e Ana não são irmãs, mas são semelhantes. Então eu poderia dizer também que elas são parecidas. Tem o mesmo sentido. São palavras diferentes que têm o mesmo significado. Tá? Então eu poderia dizer que Lúcia e Ana não são irmãs, mas são parecidas. Faça uma poupança para pagar a viagem. Então o que? Faça uma economia para pagar a viagem. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz. Ou seja, eu poderia trocar, ninguém sabe qual será a decisão do juiz. Amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Então, eu posso substituir por amigo secreto. É uma brincadeira comum no Natal. Os pastéis foram fritos em gordura quente. Poderia substituir, os pastéis foram fritos em óleo quente. Ainda não se sabe a causa desta doença. Ainda não se sabe a origem desta doença. É preciso umedecer o pano para proteger a massa. Então é preciso molhar o pano para proteger a massa. A cozinha daquele restaurante é muito asseada. A cozinha daquele restaurante é muito limpa. Então são palavras diferentes que têm o mesmo significado ou vão dar o mesmo sentido à frase. Isso são sinônimos. Agora vamos ver o que é elipse. Elipse é uma gramática omissão de uma ou de várias palavras que não são indispensáveis para a compreensão da frase. Então, nós podemos ter uma elipse do sujeito, uma elipse do verbo, uma elipse do pronome, de vários fatores. Então, é uma omissão de alguma palavra que não vai mudar o sentido na frase, certo? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, lembrando, elipse é omissão de termos facilmente identificáveis. Vamos dar um exemplo. Olha lá. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes vendo o enterro. Então, aqui houve uma elipse do verbo haver, ei. Havia muita gente nas calçadas. Então, eu retirei, eu omiti o verbo e eu não mudei o sentido da frase, mas quando eu leio, eu sei que poderia estar este verbo ali, né? Havia muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes vendo o enterro. Mas se eu omitir este verbo, não vai mudar o sentido da frase. Outro exemplo. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Aqui teve omissão também de um verbo da palavra estava, o verbo estava. Então eu poderia, né? À direita da estrada estava o sol, à esquerda estava a chuva. Mas eu não preciso ficar repetindo, então eu só omito, eu retiro isso, mas
Isso está ali implícito. Outro exemplo, na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Também teve a omissão do não havia, certo? Então, na rua deserta, não havia nenhum sinal de bonde. Eu omiti essas duas palavrinhas e não alterei o sentido da frase. Mais um exemplo. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Aqui teve a elipse, ou seja, a omissão da forma verbal era. Então, a igreja era grande e pobre, os altares eram humildes. Então, foi omitido ali. Outro exemplo. O estadista pensa na próxima geração, o político na próxima eleição. Foi feito a elipse, que é a omissão da forma verbal pensa. Então lá, o estadista pensa na próxima geração, o político pensa na próxima eleição. Então foi omitido uma vez aqui. Quando falamos também, saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade, nós estamos fazendo a elipse do pronome nós. Quando eu falo saímos, eu já identifico que somos nós que saímos, mas eu não tenho escrito isso. Por que nós utilizamos isso? Sinônimos e a elipse. Para evitar repetições nos nossos textos, na nossa escrita. Não precisamos ficar usando o tempo todo palavras repetitivas no nosso texto ou nas nossas frases, porque isso deixa o texto feio. Então, para que nós possamos ter uma escrita boa e clara, nós usamos essas técnicas para que o nosso texto não fique repetitivo. As atividades propostas para essa aula são questões sobre coesão, sinônimo e elipse das páginas 54 a 57 do nosso livro didático e o livro de atividades páginas 23 e 24. Até a próxima semana!